Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu peguei essa imagem aqui, que é um print simples do SketchUp, e renderizei ela usando o IA em menos de 30 segundos e cheguei até esse resultado. Com essa mesma imagem eu fiz uma opção dela noturna. E agora a gente pegou essa outra imagem aqui numa resolução super baixa, colocou na IA e a IA me gerou esse resultado aqui entre montanhas, mas também me gerou esse outro resultado aqui sem alterar nada na minha modelagem entre uma cidade. E não para por aí, a gente ainda fez algumas imagens de interiores, que é esse resultado que você está vendo aqui na minha tela, renderização completa usando inteligência artificial, e esses resultados foram gerados com menos de 1 minuto e com apenas 2 ou 3 comandos nessa inteligência artificial que a gente vai te mostrar no vídeo, que possui teste gratuito para você usar nas suas imagens. E aí pessoal, aqui quem fala é o Alexandre. Para fazer esse render, a gente vai usar aqui o Hidral, que é um software de IA para arquitetura. Você consegue criar uma conta grátis e fazer alguns testes dentro dessa conta grátis no Hidral. É só acessar o site, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E já bora direto aqui, eu vou clicar em entrar, acessar a minha conta dentro do Hidral. Logo de cara aqui você já consegue ver diversas funcionalidades. No final do vídeo eu vou abordar essas outras funcionalidades que a gente pode utilizar aqui dentro do Hidral. Mas bora direto para a função que a gente tem interesse, porque o nosso objetivo aqui é fazer um vídeo rápido para que você consiga fazer os seus testes também e utilizar essa ferramenta incrível. Para você entender como que a gente vai fazer esse render, você precisa entender como que essa funcionalidade funciona. A gente está usando aqui e vai usar nesse vídeo o V3 Lume do Hidral. Pode ser que nesse momento que você está vendo o vídeo já tenha outras funcionalidades, já tenha outro tipo de V3 ou até mesmo o V4 do Hidral, mas essa funcionalidade aqui em específico, ela foi feita para a gente inserir imagens de prints de programas. Então, print do SketchUp, print do Promob, print do Revit, ArchiCAD, enfim, softwares de modelagem 3D. Ela não foi feita para você colocar rabiscos, ela não foi feita para você colocar renders já feitos, ela foi feita para você colocar modelagens 3D. Como, por exemplo, essa imagem aqui, que é uma modelagem 3D, essa outra imagem aqui, essa imagem aqui também, essa outra, são imagens que você pode perceber que são prints tirados dos programas de modelagem 3D, mais especificamente aqui em grande maioria são prints retirados do SketchUp, tá? Mas vai funcionar para Revit, ArchiCAD, Promob, enfim, qualquer outro software que você venha usar. Uma coisa que eu vou pedir para você é para você tomar um pouco de cuidado na tua modelagem, na tua iluminação na tua cena, porque um dos primeiros princípios quando a gente vai falar de renderização é você ter um bom posicionamento de câmera e uma iluminação nítida, principalmente quando a gente se trata de IA, para que você consiga informar para a IA qual que é a tua textura, e tudo isso a gente transmite através da iluminação. Então você pode ver que essas imagens têm uma coisa bem comum: uma boa texturização, uma boa iluminação e também um bom ângulo de câmera. Então eu consigo saber nitidamente o que é cada elemento da minha cena, e dessa forma aqui eu consigo extrair um melhor resultado da inteligência artificial. E é um detalhe também que a gente fala: as IAs, elas trabalham de imagem para imagem, principalmente aqui o Hidral, que é o software que a gente vai usar. Ele vai pegar a tua imagem, vai ler todos os elementos e aí sim ele vai gerar uma imagem para você. Então, nada mais importante do que todos esses elementos estarem nítidos na tua cena. Bora começar aqui então por essa cena aqui desse prédio. Você vai ver que esse vídeo aqui ele vai ser um pouco mais dinâmico, eu vou fazer alguns cortes para que fique tudo muito mais claro. Vou selecionar aqui então o V3 e vou clicar aqui no exterior, porque a minha cena é um exterior. E aí, pessoal, de forma bem simples aqui, sem muita enrolação, você já consegue aqui selecionar o cenário externo para o teu ambiente. Então, no meu caso aqui, ó, que se encaixa muito com o meu, é rua com vizinhos. Mas eu poderia escolher qualquer outro aqui. E de início, já não vou mexer mais em nada. Não vou clicar aqui em opções avançadas, não vou clicar em nada. E vou clicar em gerar minha imagem. Feito isso, a gente vai esperar aí em torno de 30 segundos a 1 minutinho ali para ir a trabalhar. Bora, aqui em cima você tem um botão de comparar resultado. Então, olha só o resultado que eu tive aqui em segundos, usando o Hidral. E agora, bora explorar aqui outras opções. Então, vou colocar aqui a opção avançada. E de cara, eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar minha composição manual. Porque o que eu quero na minha cena? Eu quero que ela adicione um carro. Pedi para ela adicionar um carro passando na frente do meu prédio. Imagem gerada, e ele já gerou aqui com o meu carro passando na frente da rua. Claro que eu pedi para o meu carro fazer ele passando, então ele fez um borrão de movimento. Vou tirar aqui essa opção e bora testar aqui outras variações da minha cena. Então bora vir aqui na iluminação interna. Sendo sincero, não quero colocar iluminação interna na minha cena. E bora colocar iluminação externa. Aqui eu tenho várias cenas aqui para mim escolher, mas eu vou colocar aqui sol à tarde. Olha só, já tive a minha cena aqui com uma iluminação um pouco diferente. Claro que, como a cena já tinha uma iluminação de sol à tarde, eu vou selecionar outra opção aqui um pouco diferente. Bora colocar aqui um nublado e depois bora gerar uma opção noturna. Geramos aqui então nossa cena nublada e bora fazer ela noturna. Tem o Blue Or também, que é bem parecido, né? Um pouco mais claro, mas vou fazer o noturno aqui. E eu posso fazer aqui uma iluminação
interna, só pra gente ver se vai ficar legal. Por lâmpada do teto, só pra... Fez minha iluminação noturna aqui, adicionou um bico de luz aqui, vou retirar a opção de lâmpada no teto. Acho que isso influenciou um pouquinho nossa cena. E olha só nosso resultado aqui noturno. Claro que ficou uma cena um pouco mais escura, é o objetivo. Mas bora fazer aqui no Blue Hour, que é um pouco mais legal pra gente fazer renders noturnos, porque não é aquele horário tão noturno, mas também não é de dia, é mais ali um entardecer. Olha só, agora sim ficou um cenário um pouco mais interessante pra nossa cena. Mas bora agora pra uma cena com um pouco mais de contexto, que é essa imagem aqui. E eu vou selecionar aqui então só a nossa iluminação, vou colocar só o entardecer, vou deixar aqui na rua com o vizinho. Acabei nem testando os outros, mas bora ver como é que fica. E olha só o nosso resultado daquela cena que a gente não dava muito para essa aqui. Muito interessante. E só por via de curiosidade, bora gerar essa imagem numa cenário de montanha. Olha aí, mudança total na nossa cena e trazendo aquele contexto de montanha que a gente pediu. Olha só que interessante. Então antes eu tinha uma imagem aqui, ó, no meio da cidade, como a gente pediu. E agora eu tenho minha imagem aqui nas montanhas. Vê se isso aqui não é incrível. Eu mudei meu contexto sem perder a originalidade do meu render. Bora então para algumas imagens de interior aqui para você ver como isso é interessante. Vou trazer essa imagem aqui. E aí a única coisa que eu tenho que fazer aqui é selecionar interior, sem muito segredo. Bora gerar essa imagem aqui sem as nossas opções avançadas. Só clicar aqui em gerar mesmo. E olha só esse resultado incrível usando inteligência artificial. A gente fez aqui um render em segundos, com uma nitidez absurda, uma fidelidade incrível também. E esse foi o nosso resultado. Bora agora tentar então ligar aqui os nossos pendentes. Eu tô em dúvida qual que vai ser a melhor interpretação da IA. Se vai ser como lâmpada, como a gente tem lâmpadas aqui, ou como lustre. Então eu vou tentar aqui primeiro com o lustre e aí depois a gente vê se ficou bom ou não. Também tem pendente, né? E claro, eu posso selecionar mais de uma por vez, mas daí eu não vou saber de onde que tá vindo a minha iluminação. Acabei selecionando aqui lustre e lâmpada de teto e a gente já conseguiu ligar aqui a nossa cena. Bora testar aqui então diferentes tipos de iluminação. Vou colocar aqui, por exemplo, um Blue Hour. E eu poderia até tentar aqui deixar o nosso lustre ligado. Olha só o nosso resultado agora, selecionando a opção de Blue Hour para ficar uma cena mais noturna e com o lustre ligado. Bora fazer outra cena aqui, somente o nublado. Olha só, nossa cena aqui nublada. Enfim, não quero prolongar muito, poderia brincar aqui com diversos tipos de iluminação. Sem muito segredo, galera. Tem prompt avançado aqui, mas eu não preciso detalhar nesse vídeo aqui. Isso aqui é para quem realmente quer algo mais personalizado ainda. E antes de fazer mais uma cena contigo, eu quero te mostrar algo que essa funcionalidade não foi feita para fazer, mas está fazendo muito bem, que é melhorar um render. Olha só, tem esse render aqui que já foi feito. E olha que interessante, eu vou pegar ele aqui e eu vou selecionar uma iluminação externa, só para você ver como fica legal. Vou colocar aqui sol à tarde e vou gerar essa imagem. E olha só como esse meu render aqui teve uma melhora usando inteligência artificial. A gente tem aqui no Hydral a nossa função de melhorar render, só que alguns clientes estão usando a função de render, porque é uma função mais atualizada e tudo mais, que está entregando esses resultados aqui. Então olha só a melhoria que eu fiz na minha imagem sem alterar nada com o render do Hydral. Enfim, poderia brincar aqui de diversas formas, colocar aqui, por exemplo, um nublado, chuva noturna, enfim. Mas eu quero te mostrar aqui nossa próxima imagem, que é essa imagem aqui. Logo de cara, você já viu as possibilidades que eu consigo fazer de render com o Hydral. Eu posso gerar essa imagem aqui mesmo sem nenhuma opção para você ver o resultado que a gente vai ter. Olha o meu resultado aqui, sem muito esforço, só clicando no botão de gerar. Poderia aqui então gerar uma iluminação diferente. Já fiz teste com essa cena aqui, ligando esse pendente, fazendo Blue Hour, ligando esse abajur. A gente nem sabe se é abajur, mas dá para ligar. Mas eu vou colocar aqui sol à tarde pra gente fazer uma brincadeira. Olha só o nosso resultado aqui então, pessoal. Repara na sombra que a IA fez aqui, ó, da minha cortina aqui nessa cena. Olha que incrível isso. A IA consegue interpretar a minha cena e trazer os detalhes que para um render demoraria muito, você teria que reproduzir esses detalhes aí com diversos testes. E olha, a gente não tá fazendo nada aqui na lateral. Eu poderia, por exemplo, colocar adicione uma mulher ou uma criança sentado no sofá. Enfim, diversas composições aqui na minha cena. Mas lembra que eu falei para você que a gente iria fazer uma brincadeira na minha cena? A gente já parou de falar de render aqui e bora brincar com mais uma funcionalidade do Hydral, que é a ferramenta de vídeo. Você consegue fazer aqui vídeos cinematográficos,
apenas com a tua imagem e um prompt. Ou seja, a gente vai sair de uma modelagem simples para um render e ainda um vídeo. Tudo isso em menos de 3 minutos, porque é 1 minuto para você renderizar a tua imagem e mais 2 minutos para você fazer o vídeo, porque a função de vídeo é um pouco mais demorada. E claro, normalmente a gente perde um pouco mais de tempo aqui, gasta um pouco mais de tempo, porque você vai testando, você testa aqui uma opção diferente de iluminação, você testa aqui as composições manuais, mas esse é o objetivo da função de renderizar imagens do Withdraw, é te entregar um render rápido, um render de qualidade, que você consiga usar isso na apresentação para encantar o teu cliente. Preparei a minha imagem aqui para nossa função de vídeo e vou clicar aqui na lateral em gerador de vídeo escunhar, poderia voltar lá na home, enfim, isso não muda muito. Vou selecionar aqui o Kling Pro, ou seja, você não está gerando o teu vídeo numa função de vídeo do Withdraw, mais futuro vai ter, mas você está gerando o teu vídeo em uma funcionalidade de vídeo externa, sem precisar assinar o Kling, sem precisar, enfim, gastar ali com mais uma assinatura. Você consegue usar aqui dentro do Withdraw, tem mais algumas outras IAs e mais algumas que eu sei que está por vir para você usar aqui dentro do Withdraw. Vou selecionar aqui vídeo a partir de texto e imagem e vou colocar meu prompt. Qual que é meu prompt? Movimento. Meu prompt foi então movimento leve de câmera cinematográfica. Eu poderia colocar aqui outras opções como transição de tempo, transição de clima, mas eu quero fazer uma coisa bem simples. E olha só, aqui tá então feito o nosso vídeo. Usando a IA do Kling, eu poderia, como a gente já fez aqui, vou até dar um exemplo para você, colocar as vegetações se mexendo. Eu poderia... Bom, vamos fazer um teste aqui. Eu escrevi aqui, faça essa sala explodir e o sofá pegar fogo. Brincadeiras à parte, mas esse aqui foi o nosso resultado usando a IA do Withdraw. E, enfim, a gente faz diversos imagens assim para brincar. Você vai ver alguns vídeos do Withdraw a gente fazendo isso. Mas aqui é para mostrar para você as possibilidades, né? A IA tá aí para a gente fazer imagens realistas, está aí para a gente fazer vídeos. E você só precisa aprender a usar, que não é difícil. Na verdade, é muito mais fácil do que você ficar meses estudando um software de renderização. Você vai precisar basicamente ter uma boa otimização no teu modelo 3D e transmitir isso para dentro da inteligência artificial. Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui nesse vídeo. O nosso objetivo aqui é abrir as portas da inteligência artificial para você. Então clique no link que está aqui abaixo do vídeo para acessar o site do Withdraw e conhecer mais sobre as funcionalidades. Pega o teu teste gratuito ali, faz ele nas tuas imagens. Nosso suporte está sempre disponível aqui para conversar com você no chat online, no WhatsApp, enfim. A gente tem aulas ensinando, vai ter aqui o Withdraw Academy ensinando você a otimizar o teu arquivo, a melhorar a tua cena. O Withdraw vai muito além do que apenas renderizar uma imagem. Você pode ver que aqui no Withdraw você vai ter um hub de diversas funcionalidades para te ajudar no teu processo criativo, para te ajudar no teu processo de render. Meu foco aqui foi falar da renderização de imagens, mas vai ter vídeo aqui sobre melhorar render, gerar ideias, enfim, diversas funcionalidades aqui dentro do Withdraw. Além disso, IAs externas que você vai conseguir usar nesse hub de IAs que é o Withdraw. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo desse vídeo. Curte, compartilha esse vídeo com algum profissional que você acha que vai levar essa informação para um lado útil da vida. E é isso aí. Valeu!